Qual é a melhor forma de ajudar uma criança a desenvolver ao máximo o potencial e estimulá-la a aprender? E como capacitar pessoas para atuar nesse processo? É sobre isso que eu converso com o psiquiatra Jairo Werner e a psicóloga Maria Cristina Werner, ambos do Instituto de Pesquisa Heloísa Marinho. Olá, sejam bem-vindos à Cidadania, muito obrigada por virem aqui ao nosso estúdio. E eu pergunto, então, o que uma criança precisa para desenvolver? Bom, precisa de muitas coisas, mas existem aquelas que são mais essenciais do ponto de vista psíquico, né? Porque nós precisamos de ter atendido as nossas necessidades básicas, mas para a gente construir funções psíquicas tipicamente humanas, nós precisamos muito da interação, da mediação de outro ser humano. Então, essa perspectiva da interação, da mediação, do afeto, da troca, né? Quer dizer, é fundamental para uma criança poder ir co-construindo as suas próprias funções psíquicas superiores. Então, eu acho que nós precisamos de oferecer à criança espaços de convivência, espaços de interação com o outro, seja os próprios adultos, sejam as outras crianças. Maria Cristina, você é terapeuta familiar, né? A família é o primeiro espaço onde a criança tem essa troca, né? E cria suas relações ali. Qual é o seu trabalho, sua pesquisa nessa área? Eu trabalho há 35 anos com crianças e família, né? E o que a gente realmente preconiza é que o ideal é que a criança estivesse inserida num seio familiar, independente da estrutura desse seio familiar. Hoje nós estamos vivendo uma época de diversidade sexual, onde a gente não tem mais aquele modelo familiar hegemônico, né, apenas de pai, mãe e filhos, né? Hoje nós temos outros tipos de famílias, outro tipo de constituição, né? Inclusive as famílias homoafetivas, né? Que eu acho que a gente precisa começar a abrir um pouco mais o nosso olhar para o acolhimento dessa diversidade, porque o último censo mostrou que nós estamos com 47 mil crianças abrigadas entre crianças e adolescentes. Dessas, 12 mil são crianças de 0 até 6 anos, que precisam estar inseridas num lar, né, num espaço de acolhimento da individualidade de cada criança, ao invés do abrigamento, né? A gente entende o abrigamento como uma medida provisória, só que hoje, infelizmente, as crianças vão ficando tempo além do que elas deveriam. E os estudos têm mostrado já há bastante tempo que essa construção da individualidade nesses espaços mais coletivos, né, sem um olhar individualizado, gera um grave prejuízo para a saúde psíquica e mental dessas crianças, que vai se repercutir no futuro. Então, o que eu acho que a gente precisaria ampliar, isso é uma discussão, né, que eu gosto muito de participar, poder entender que todas essas crianças que estão disponíveis, estão colocadas à adoção, possam o mais rápido possível ir para lares acolhedores, lares substitutos, né? Inclusive lares homoafetivos, né? A gente sair um pouco dessa ideia só de um modelo padrão tradicional da família, né? A Elisabeth Rodinesco, que é uma historiadora francesa, desde 2003 ela fala, né? A família tradicional morreu, viva as famílias, né? Então hoje a gente tem que ter esse olhar da diferença, da estrutura familiar, porque o que conta não é como a família é constituída, mas como se dão as relações afetivas e sociais dentro dessa família, né? Então, se você tem adultos compromissados, significativos, com disponibilidade de afeto, de tempo, com esse olhar da individualidade de cada criança, elas vão crescer dentro daquilo que elas precisam. É o que a gente chama hoje de cuidados aloparentais, né? Além do casal básico que gera os filhos, a gente tem as famílias ampliadas, né, que são os avós, os tios, os primos, essa comunidade toda, né? A gente tem até um ditado que diz que precisa de uma cidade, uma vila inteira para criar uma criança, né? Nós precisamos, sim, resgatar esse olhar do coletivo. Hoje as famílias estão
estão muito fechadas, encapsuladas nos próprios lares, né? Então, essa troca com outros agentes socializatórios, além do pai e mãe biológico, é importante que se faça. E existe algum entrave legal? Precisa ser feita alguma alteração na lei, na legislação atual, ou é uma questão cultural? É uma questão cultural e legal, né? Hoje em dia existe, já há bastante tempo, o processo de habilitação nas varas de infância para que a habilitação ocorra da forma mais adequada possível, né? Então, há um enamoramento desses pais com as crianças que estão disponíveis para adoção, uma guarda provisória e depois a guarda definitiva, que é a adoção. Mas nós sabemos, por exemplo, que a adoção oficial por um casal homoafetivo, de gays ou de lésbicos, ainda não acontece. Você tem um casal hétero, o pai e a mãe, que adotam, ou uma pessoa, né? Uma mulher ou um homem. E aí você vai ter que recorrer à jurisprudência, que é uma outra maneira, né, de interpretar a lei. E aí alguns casais homoafetivos conseguem ter no registro, né, das suas crianças, agora não mais pai e mãe, mas genitores ou responsáveis, né? A filiação, você pode ter duas mães ou dois pais. Então precisa, na verdade, ter leis que dão mais amparo para que não precise se recorrer a um processo onde os dois pais ou as duas mães tenham o nome na certidão, mas que a criança já saia com essa possibilidade. Então, são ampliações e modificações da lei que vai acompanhando as modificações que acontecem no social, mas ainda é uma batalha jurídica. E, além da família, outro lugar onde a criança deve ser acolhida é na escola, né? Mas o senhor, inclusive, o seu mestrado foi sobre o fracasso escolar, né? Então, que assim, é o lugar que deveria estimular as crianças a aprenderem e se desenvolverem, mas às vezes não é bem o que acontece, né? O que o senhor descobriu com relação a isso? Exatamente, né? O fracasso escolar, que é um fenômeno social, normalmente as pessoas pensam numa questão meramente individual, né? Na soma de problemas individuais, mas, na verdade, é um fenômeno muito abrangente, né? Para ter uma ideia, quando não existia a promoção automática, entre aspas, né? As crianças não aprendiam no primeiro ano, né? Até hoje, a ler e a escrever no primeiro ano do ensino fundamental. Então, nós temos um grupo muito grande de crianças que têm acesso à escola, mas não têm acesso à aprendizagem, por uma série de motivos. Entre eles, a própria dificuldade de compreender o estilo cognitivo da classe média, porque a escola tem uma cultura basicamente letrada nas experiências da classe média. Então, para a criança de classe popular, realmente é uma dificuldade muito grande você poder ter acesso com qualidade a esse tipo de escolarização. Então, nós nos preocupamos muito, porque muitas dessas crianças acabam sendo vistas como problemáticas, como tendo algum problema psíquico, algum problema médico, né, patológico, e acabam sendo ou rotuladas, acabam em classes, ou pelo menos sendo medicadas desnecessariamente, em classes especiais ou de recursos, salas de recursos. Então, nós nos preocupamos muito em preparar os professores, preparar todos os profissionais que trabalham com criança para entenderem melhor como esse processo de instrução escolar, né, se dá. Quer dizer, qual é a melhor forma de alfabetizar uma criança, partindo de palavras significativas, né, estabelecendo o que a gente chama de um diálogo entre o saber culto e o saber popular, e ela podendo se sentir segura. O que eu tenho visto é que a criança fica muito insegura, né, quando ela não tem a mesma cultura, né? Não é que ela tem uma cultura pior, mas não é a mesma cultura da cultura escolar. Então, ela fica realmente frustrada, fica insegura. Muitas vezes, ela também precisa, aí é uma outra parte do fracasso escolar, que é a evasão, né? Quer dizer, ela acaba saindo da escola porque não vê muito sentido no que está sendo colocado,
né, e que ela não está tendo sucesso, ninguém gosta de também ficar num lugar que você não vê muito motivo para estar ali, né, e ela acaba evadindo da escola muito precocemente. Então, esse ainda é um fenômeno e muito poucas, às vezes, ou pelo menos, acabam tendo uma vontade de fazer uma universidade, né, de chegar a ter níveis maiores de escolarização. E o problema maior é que a pessoa começa a acreditar que não é capaz. Então, esse é um outro problema muito sério que a gente tem debatido, que na formação não só do professor, mas do próprio médico e de outros profissionais que lidam com a criança, com o adolescente, seja na escola, seja em outros espaços, eles precisam de ter uma formação básica sobre o desenvolvimento e aprendizagem. Eles não podem simplesmente psicologizar, medicalizar, né, aquela criança. Então, nós precisamos de formação e a formação que a gente vem propondo e desenvolvendo lá na Universidade Federal Fluminense, com alunos de medicina, de pedagogia, educação física e outras áreas, é justamente que eles partam de um programa teórico vivencial, que eles possam observar as crianças, que eles possam partir da relação com a criança para desenvolver uma base conceitual mais consistente, que não seja meramente uma informação teórica, nem uma prática esvaziada de sentido, mas seja na relação teoria-prática a possibilidade de construção a partir da vivência mesmo com a criança em espaços onde eles possam observar, notar, analisar, junto depois com os professores orientadores. Então, porque atualmente isso não acontece, então eles são formados para trabalhar com crianças sem conhecer crianças. Muitas vezes esse é o grande problema, né? Você forma pessoas que vão trabalhar com a criança sem ter contato com a criança. Né? Quer dizer, o contato apenas do lado patológico, por exemplo, a própria formação de psiquiatras. Nós precisamos de dar muita ênfase ao desenvolvimento normal, né? E também o professor, né? De alguma maneira, o professor ele precisa de se formar tendo contato direto com a criança. Ele não pode... É a mesma coisa que um médico se formar sem ter contato com o paciente. E muitas vezes acontece isso no sistema educacional. E nós precisamos também de valorizar esse profissional, né? Nós precisamos de dar a ele um status importante e, na medida que ele se sente mais seguro na sua própria profissão, que ele se sente valorizado, você atrai pessoas que veem nessa profissão uma maneira de se realizar. Então, é muito motivador quando a profissão que você escolhe tem um significado social. Não é só a questão de salário, mas uma questão realmente de uma profissão que te gratifica, que você tem um reconhecimento social e com isso você vai atrair pessoas que vão optar, né, por esse trabalho. Muitos querem optar, mas às vezes acham que não vão ser bem reconhecidos e respeitados nessa sua profissão. E as famílias, elas também precisam ser capacitadas para cuidar bem das crianças, principalmente, né, num mundo em transição. Muitas coisas hoje em dia não são mais como eram nas gerações anteriores, os pais não têm tanto tempo, a tecnologia cada vez mais presente, as crianças cada vez mais novas, expostas a joguinhos, telefones, brincadeiras. Sem dúvida, a gente tem que trabalhar nesses dois mirantes, né? Família e escola. Eu acho que o Jairo colocou bem toda a necessidade de preparação, os professores que frequentam cursos. Mas a gente não frequenta cursos para se tornar pai e mãe. A gente aprende a ser pai e mãe dentro da própria família. Só que a forma como nós fomos educados, pela primeira vez nos últimos 50 anos, não está dando conta da forma como nós temos que educar nossos filhos. Os últimos acontecimentos e mudanças culturais e tecnológicas na atualidade fez com que a forma como a gente educa a criança modificou.
né? Então, esses pais não estão dando muito mais conta com a mesma facilidade que tinham no passado. A gente apenas replicava o modelo. Hoje nós temos que construir um novo modelo, né? A mediação está passando pela tecnologia também, coisa que não acontecia antes. Mas eu acho que além desses desafios atuais, nós temos o desafio da convivência, né? Fico pensando tudo que o Jair falou que é importante, que tenha na escola, mas tem um filósofo que é o André Guides, que diz que para aprender você tem que esquecer, aprender a esquecer. É como se a criança colocasse antolhos e só visse a matéria, só visse as questões, tudo que é dito na escola. Porém, se ela tem uma base em casa que está claudicando, que está não funcionando, por exemplo, uma família onde existe a violência doméstica, onde existe violência contra o parceiro íntimo, onde o pai agride a mãe, como que ela vai conseguir aprender pensar em matemática, em história e geografia, se entram ideias e se entram imagens de um momento de agressão em casa, né? Então, esse ambiente hostil muitas vezes impede uma escolarização, um aprendizado, um desenvolvimento pleno. Por quê? Porque você não está com segurança. A criança precisa estar no mundo, brincar, esquecer o que está acontecendo em volta e ter a crença que esses adultos cuidadores tomarão conta desse mundo, dessa ambiência que a cerca, para que ela tenha liberdade de se expor. Mas se ela não tem essa segurança, ela vai ficar tensa, vai ficar ansiosa, vai ficar nervosa. Então, mesmo que você tenha uma escola de alta qualidade, o rendimento dessa criança vai ser muito aquém do que ela poderia, né? Além desse problema que pode estar acontecendo no casal parental, que deveria cuidar dela, mas está em litigância entre si, ela também pode estar exposta, por exemplo, à negligência, né? Não receber todo o cuidado que ela teria que ter a nível emocional e físico e, especialmente, pode estar sofrendo também de questões de assédio e de violência sexual em casa. Ser uma vítima de ofensa sexual, que as pessoas chamam de abuso sexual erroneamente, eu acho que não é um termo adequado, porque quando eu falo abuso, eu estou liberando o uso, e o corpo de uma criança não pode ser nem abusado nem usado. Então, eu acho que a gente deveria usar o termo ofensa sexual, para que a gente possa realmente proteger a criança. Então, uma criança que está sendo agredida, que está sendo violada, né, ela vai ter também muita dificuldade de se desenvolver e de aprender plenamente. Uma outra situação que a gente vê nas escolas também é a questão do bullying, né? É claro que a gente não pode justificar que o bullying seja motivo até de outras crianças agredirem e matarem, como a gente tem visto nos últimos tempos, situações em escolas, até em universidades, e as pessoas, de uma maneira muito imediatista, justificam. Sofreu bullying, então sai agredindo. Não é verdade. Mas o fato de você ser vítima de bullying na escola é um outro fator que impede o aprendizado, porque a autoestima fica extremamente minguada, né? E eu preciso ter uma autoestima para que me dê forte, né? Para que me dê capacidade de criar um enraizamento, né? Uma forma de estar no mundo plena. Se eu me sinto fragilizado, né? Se a minha autoestima não está bem desenvolvida e eu dependo dos meus agentes sociais externos para me capacitar, eu também vou ter muita dificuldade de ter segurança para progredir. Então, na verdade, nós temos que estar sempre de olho, né? Na ambiência familiar, que é essa base, e na ambiência escolar, né? E, sem dúvida nenhuma, o Estado, né, e as leis podem estar de olho no que está acontecendo, né? Você vê, por exemplo, que a Promotoria da Infância tem que estar sempre muito atenta ao que essas crianças estão sendo expostas. Recentemente teve uma polêmica grande com uma criança que tocou um adulto nu no museu, né? Será que era possível? Será que isso é adequado? Então, nós estamos num momento de muitas discussões até onde vai o direito dos pais, inclusive, de exporem seus filhos a situações que podem ser traumatogênicas para a criança e impedir um desenvolvimento psíquico futuro adequado. E como chegar a uma conclusão, então? Isso precisa ser mais debatido? Eu acho que a gente precisa ter espaços, né, de discussão para as peculiaridades da infância. Criança não é igual a adulto, não é adulto em miniatura. Criança ainda está no seu desenvolvimento psíquico, não tem a plenitude do julgamento que um adulto tem para saber o que é adequado ou não. Depende de outros adultos capazes que tomem conta dela, né? Então, nós temos que ter esse olhar individualizado e realmente considerar a criança como prioridade.
em qualquer uma das políticas públicas, criança tem que ser vista como prioridade, um investimento na infância. Com certeza, já tem vários estudos que mostram isso, que você, a cada $1 gasto na educação de criança, na primeira infância, você lucra, economiza $10 no futuro, né? Inclusive, algumas pesquisas que mostram quanto que a violência, né, no futuro está associada a uma infância empobrecida de cuidados parentais e aloparentais adequados, né? Então, eu acho que a gente tem que ter isso como a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, que é a máxima no direito, tem que ser cumprida, tem que ser visualizada, né? Criança, proteção máxima. E a gente vê, assim, à medida que a criança vai se desenvolvendo, muitas vezes encontra dificuldades de aprendizado que muitas vezes já são logo rotulados de distúrbios, transtornos, como o senhor falou, tem uma medicalização. Existe um desenvolvimento correto e essas outras situações que aparecem são logo mesmo transtornos ou existe uma tolerância aí, tem outras formas de resolver que não seja através da medicalização dos remédios? A gente tem que fazer um diferencial entre o fracasso escolar, dificuldades de aprendizagem, né, que podem ser decorrentes, inclusive, de métodos inadequados, né, e aí são, vamos dizer assim, geradores de dificuldades, né? Então, nós temos, claro, casos de crianças que têm os seus transtornos vinculados a questões, inclusive, psicopatológicas, né? Tem quadros genéticos, tem quadros emocionais mais graves, né? Mas esse primeiro é um número muito menor do que o fracasso escolar. Só para fazer o diferencial, senão as pessoas vão achar que o fracasso escolar é decorrente de causas meramente pessoais, né? Claro que existem as causas pessoais. Mas, em termos do desenvolvimento, hoje nós estamos tendo um problema muito sério, que é o desenvolvimento de muitas habilidades tecnológicas em detrimento de outras habilidades, inclusive de memória, de atenção, né? Quer dizer, você está tendo uma concorrência, até em termos cerebrais, você tem um suporte muito grande em termos do desenvolvimento de habilidades tecnológicas e pouco em termos de habilidades socioafetivas, cognitivas, inclusive. Então, uma criança hoje, ela às vezes não suporta ficar muito tempo assistindo a uma aula, tendo uma tarefa que não tem um resultado imediato. Nós estamos tendo muitos problemas com crianças que já manifestam até sintomas de uma certa dependência tecnológica, outras que começam a raciocinar diferente, porque aquele instrumento que a gente usa acaba moldando também a nossa rede de neurônios, a nossa maneira de pensar as coisas. Então, por exemplo, o conhecimento hoje está sendo muito superficial e muito amplo. Então, quando exige uma matéria, um certo mergulho maior, né, uma disciplina maior, um esforço maior, quer dizer, as pessoas acabam não querendo sair da zona de conforto. E ninguém pode crescer estando permanentemente naquele imediatismo, naquela zona de conforto. Então, isso é um fator que realmente tem dificultado muitas crianças a suportarem as exigências escolares, né? Quer dizer, então, tem interferido, sim, né? Nós não temos uma linha de desenvolvimento e aprendizagem que seja igual para todos, né? Quer dizer, eles têm suas peculiaridades, têm os seus desafios, todos nós temos que construir habilidades. Eu sempre explico para os pais e para os professores que, às vezes, a criança não consegue por um caminho, né? Nem sempre ela vai pelo caminho tradicional, mas consegue por outras vias, criar outras redes neuronais, né? Ela tem possibilidade de criar, o cérebro tem uma plasticidade e muitas vezes, se você simplesmente diz que o problema é insolúvel ou que ela tem um déficit neurológico, ela acaba se acomodando também àquilo, as pessoas passam a vê-la dessa maneira também.
Então, eu sempre recomendo, vamos pensar sempre que um déficit de atenção ou uma dificuldade de memorização é uma habilidade que ainda não foi bem desenvolvida. Pode ter fatores internos e externos, e nós temos sempre caminhos alternativos que podem ser viabilizados para a criança através de uma mediação mais adequada. Alternativos à medicação, no caso? À medicação e também a determinadas formas de ensino. Quer dizer, eu acho que a medicação ela não pode ser uma medicação cosmética, que simplesmente camufle, né, as necessidades da criança, de uma metodologia melhor, de uma pedagogia melhor, que aí todo mundo se acomoda, a própria criança se acomoda. A medicação tem que ser terapêutica. Quando uma criança ou um adulto está deprimido, que não pode realizar os seus treinos, as suas atividades, aí ela tem uma função terapêutica. Agora, simplesmente você camuflar essas habilidades que precisam ser construídas com a medicação pode atrasar esse processo. Pode ser uma forma mais confortável para quem deveria estar atendendo as necessidades da criança. Eu acho que isso que você está falando é muito importante. Assim, os pais estão num momento muito imediatista, né? Ninguém tem muita paciência para esperar o resultado de uma construção de uma forma diferente de lidar com a criança, as dificuldades da criança, né? Então, a medicação muitas vezes entra como até com a criança se tornando um depositário da doença. É mais fácil dizer que ele tem um déficit de atenção ou que ele é hiperativo do que eu perceber o que na minha forma de educar eu posso estar sendo hipoativo. Os pais não veem o lado deles também. Então, é muito importante a gente ter uma visão muito mais holística da família do que simplesmente rotular e medicar uma criança. E dar um tempo para essa construção dessas novas estruturas afetivo-cognitivas que a criança vai conseguir chegar lá. Mas, para isso, tem que ter uma parceria muito boa de escola e família, né? Que eu já vi, inclusive, estudos que o próprio excesso de tecnologia pode gerar sintomas que enganam. Parece déficit de atenção, mas talvez a criança estivesse precisando de mais atividade física ou uma outra forma de lidar. Hoje, pesquisas mostram, né, que a criança de 2, 3 anos já é capaz de abrir um aplicativo, de ligar um computador, de usar um computador, mas não é capaz de fazer coisas simples, né? Como andar de velocípede, como amarrar um sapato, como ter uma atividade motora, né? De coordenação motora mais ativa, né? Então, nós estamos criando uma desigualdade muito grande, como eu falava, entre habilidades tecnológicas, né, que inclusive já se manifesta inclusive no cérebro, já é possível ver isso, né, com neuroimagem, como você tem áreas que, quando são estimuladas por habilidades tecnológicas, elas estão muito mais desenvolvidas, de outras áreas, que são as habilidades socioafetivas, as habilidades mais pragmáticas do dia a dia. Criança, às vezes, não sabe, numa situação de emergência, como lidar com a situação, não sabe encontrar o caminho de casa, né? Quer dizer, então, está havendo esse desnível. E há uma desarmonia evolutiva, por exemplo, uma criança ter acesso a certas informações, inclusive de sexualidade, mas ela não ter a mínima vivência pessoal. Então, ela já acha que está num patamar, né, de conhecimento e que ela, ao mesmo tempo, não consegue conciliar isso com as suas interações presenciais, sociais, né? Então, ela acaba ficando realmente numa desarmonia muito grande. Isso gera muitos problemas, inclusive situações de automutilação, situações de suicídio, porque há uma incompatibilidade entre, muitas vezes, uma área do desenvolvimento e a sua vivência prática a nível social. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a vocês por terem vindo aqui participar do nosso programa. Nós que agradecemos. Eu conversei com o psiquiatra Jairo Werner e a psicóloga e terapeuta familiar Maria Cristina Werner. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só entrar na internet no endereço senado.leg.br/TV.
E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode ligar gratuitamente para 0800 61 22 11 ou mandar um WhatsApp para 61 99966 1616. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.